Olá, eu sou Murilo Trindade, estudante de jornalismo, e este é mais um episódio do WM Podcast, um espaço de diálogo sobre temas das áreas de gestão, saúde e tecnologia. Hoje a nossa entrevista é um formato diferente do tradicional, pois nosso convidado está em Belo Horizonte, capital mineira, e este bate-papo será de forma remota. E para o episódio de hoje, convidamos o advogado, professor, mestre em Direito Empresarial e especialista em advocacia tributária, com mais de 14 anos de experiência na área jurídica, o Dr. Lucas Prado. E nosso tema hoje é a Lei Geral de Proteção de Dados e a segurança das informações no setor público. Seja bem-vindo, doutor Lucas. É um prazer te ter aqui para conversar com a gente. Ô Murilo, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que nos assiste. Eu já queria desde o início aqui, deixar alguns pontos, alguns recados, algumas observações. Só Lucas, durante a nossa entrevista, tá ótimo, pode deixar o doutor de lado, até porque eu não faço questão dessas questões aqui todas de título. E o bate-papo de hoje é realmente extremamente interessante, porque fala sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e especificamente aplicando-se essas regras criadas pela Lei Geral de Proteção de Dados na iniciativa pública, né? No meio público, ou seja, municípios, Estado, União, e é essa questão que a gente vai tratar hoje de uma forma bem tranquila, bem simples até. O público-alvo nosso aqui não é a advocacia, não é operadores do direito, mas sim pessoas que querem ter acesso a uma informação de fácil acesso, com uma linguagem muito mais simples, para a gente poder tratar dessas questões tão importantes que têm a ver com tratamento de dados, CPF, RG, nome, endereço, questões de opção religiosa ou política. É disso que a gente vai falar hoje aqui, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, com foco, repito, né, como o Murilo aí já começou a apresentar o tema, na questão pública, né, na governança pública. Tá? Então, eu fico muito agradecido, fico feliz pelo convite da WM, estou à disposição. Vamos lá. A gente que agradece. E para começar, a gente quer que você faça uma explanação sobre a LGPD, quando surgiu, introduza um pouco essa questão para a gente. Pessoal, Murilo, olha só, essa LGPD, na verdade, a gente já estava conversando sobre uma lei deste tipo aqui no Brasil há muito tempo, porque a gente tinha uma ideia do que estava acontecendo na União Europeia. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem aqui no Brasil, que é a Lei 13.709 de 2018, ela é fruto de um estudo comparativo com o que estava acontecendo com tratamentos de dados das pessoas lá na União Europeia. Então, CPF, aqui no Brasil, né? RG, endereço, como eu disse já no início, que são dados pessoais comuns, e tem aqueles dados que a gente chama de dados sensíveis, como, por exemplo, qual é a sua opção religiosa, a sua opção sexual, a sua opção política, que são dados que fazem com que as pessoas, muitas vezes, possam vir a ser discriminadas por uma opção ou outra, a depender dessa informação que ela passa ali para a pessoa que tem acesso a essa informação. Tudo isso veio surgir aqui no Brasil, mas já de uma forma em estudo comparativo com o que estava acontecendo na União Europeia. Você me falou sobre data, a gente começou a trabalhar nisso antes de 2018, é claro, mas a lei é datada de 2018, e pelo nível de complexidade, demorou-se 2 anos, né? Demoraram-se 2 anos, para que essa lei começasse a entrar em vigor. Ou seja, a gente tem a lei de proteção, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de aplicação nacional, então se aplica para municípios, estados e União, publicada no Diário Oficial em 2018, e aí, obviamente, o legislador, que é o Congresso Nacional, mandou um recado aí para a sociedade: olha, estamos publicando a lei agora em 2018, só que sociedade, vocês aí da sociedade, nós também aqui, governo, temos 2 anos para poder entender essa lei, entender quais são os seus conceitos, fundamentos, e começar a aplicá-la, né, para a gente se adaptar. Então, é uma lei que começou em 2018, do ponto de vista de publicação no Diário Oficial, que se torna válida a lei, se torna pública a lei, mas a gente já estava conversando sobre essa questão de tratamento de dados há muito tempo aqui no Brasil. E aí o mais interessante é que a própria Constituição já tinha todo um arcabouço, obviamente, para poder receber uma lei dessa magnitude, dessa questão técnica, que é uma lei, Murilo e pessoal, ela tem como principal objetivo, né, dar segurança ao cidadão com relação aos dados que o cidadão tem e que fornece a terceiros. Terceiros aí eu faço referência até mesmo ao próprio Estado, né? O Estado
como eu disse, é o próprio governo, né? Então, a partir desse momento que a gente tem essa lei, a Constituição prevê direito à privacidade, tem aí toda uma questão de direito à imagem, direito de você ter a privacidade sua protegida, a gente tinha que ter uma lei infraconstitucional, ou seja, abaixo da Constituição, que regulamentasse isso aqui, infraconstitucionalmente, de uma forma mais capilarizada, mais específica. E aí, Murilo, uma coisa que é importante, assim, pessoal, essa lei, ela foi criada, obviamente, tendo toda essa razão de responsabilidade no tratamento de dados, e ela tem vários princípios, né, vários fundamentos, melhor dizendo, que ali já no artigo 2º da própria lei, se você pegar a Lei Geral de Proteção de Dados da Internet, no Planalto Central, você vai perceber que nós temos ali 7 incisos, mas que ao total vão dar 10 fundamentos que a gente tem para criar essa lei, para que essa lei pudesse ser criada em torno desses fundamentos, dessas bases. Um deles, e a gente não precisa falar dos 10, é justamente o respeito à privacidade. Então, se você chega na prefeitura, por exemplo, a gente está falando aqui de iniciativa pública, se a gente chega na prefeitura, pessoal, e simplesmente chega lá numa UPA, por exemplo, numa UBS, você, a partir daquele momento que entra ali e dá seu CPF, seu nome, seu endereço, você está fornecendo para o poder público dados pessoais, e esses dados precisam ser tratados de uma forma a preservar a sua privacidade. Então, um dos fundamentos é justamente o respeito ao direito de privacidade. Então, a partir do momento que seja iniciativa privada ou o poder público tem acesso a esse dado, ele precisa respeitar aqueles dados, tratar aqueles dados respeitando um dos princípios fundantes, né, fundamentais da Lei Geral de Proteção de Dados, que é, por exemplo, o respeito à privacidade. Um outro princípio que é importante falar, a gente não vai falar de todo, como eu disse, mas a autodeterminação informativa, olha que nomezão grande, né? Autodeterminação informativa. Basicamente, vou dar um exemplo aqui para a galera que está nos assistindo. Você está me pedindo informação, eu sou um paciente, cheguei ali na UPA, estou sendo atendido pelo médico, o médico está abrindo o cadastro. Qual é o seu nome, Lucas? CPF. Qual é a sua religião? Opa, peraí, isso aqui é um dado sensível. Por que você está pedindo a minha religião para colocar no cadastro da UPA, ou da UBS aqui? O médico tem uma finalidade, ele tem um porquê de perguntar aquilo ali. E isso é que é importante, essa autodeterminação informativa é para isso. Eu estou cedendo para você um dado sensível, ou seja, qual é a minha religião, mas com uma finalidade específica. O médico, a partir do momento que ele pega ali e fala, você é testemunha de Jeová, por exemplo. Bem, aqui eu tenho uma questão religiosa que impacta diretamente na política pública de saúde. Essa testemunha de Jeová, caso seja atendido pelo sistema municipal, pode Não ter... pode receber a doação de sangue, né? Exato. Tá vendo? Então, são essas coisas que a gente começa a perceber que tem uma seriedade muito grande, mas que antes, Murilo, antes de 2018, estava jogado aí. A gente não tinha uma tratativa legal específica para isso. Então, esses 2 princípios fundantes aqui, eu já posso demonstrar para vocês o quanto que é importante a aplicação dessa lei e por que ela foi criada, tá? E a próxima pergunta é sobre sua visão. Por que é importante qual é o maior risco para esse tratamento de dados pessoais no setor público? Isso aí, Murilo, é importantíssimo, e essa é a minha visão, e a minha visão é só machismo, né? Que fique claro, toda opinião do advogado né, a gente toma um embasamento, mas outras pessoas podem, obviamente, discordar de forma fundamentada, num diálogo amistoso e racional. Mas vou dar um exemplo. Antes, respondendo a sua pergunta, eu vou dar um exemplo. Imagine que você é o secretário de saúde do município de Guanabi, Bahia. Não é o caso hoje, mas imagine o seguinte, você é secretário e quer concorrer à prefeitura. E aí, você vai se lançar à prefeitura como no poder executivo, você quer se lançar candidato a prefeito. Você, como secretário de saúde, você tem acesso a um banco de dados imenso de todas as pessoas que usam o sistema público de saúde no município, nome, CPF, RG, estado de escolaridade, se é casado, se é solteiro, enfim, e-mail, telefone. Você imagina o seguinte, esse secretário que é um agente público, ele usa desses dados pessoais e sensíveis para que ele possa ter aquela base de dados e no momento posterior de eleição, momento eleitoral, até mesmo infringindo o próprio Código Eleitoral, mas aqui nós estamos falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ele usa aquele banco de dados para poder, por exemplo, ter acesso a aquelas pessoas que possam, endereço, telefone, WhatsApp, por exemplo, que possam receber mensagens
de política, com conteúdo político na época da eleição, ele consegue vetorizar aquela propaganda que ele marca diretamente para aquela pessoa, inclusive fomentando e criando uma mensagem específica para aquele tipo de eleitor. Ó, esse eleitor aqui, ele tem essa religião, ele é casado, ele é solteiro, ele tem esse perfil aqui, do ponto de vista político, eu vou direcionar uma mensagem para ele, com esse determinado conteúdo. Olha o risco. Esse é um dos principais riscos. O uso, muitas vezes, eleitoreiro, ou seja, político, sem uma finalidade específica prevista na Lei Geral de Proteção de Dados. Esse é um uso indiscriminado de dados pessoais insensíveis por um agente público dentro do setor público, portanto, daí porque eu tenho que ter a LGPD instalada, obviamente, do ponto de vista técnico, estruturante, dentro do município, dentro do governo do estado, dentro da União, do governo federal, para que eu tenha um controle e tratamento de dados, para que esse tipo de vazamento e esse tipo de uso não seja facilmente feito. E se feito, eu consigo fazer a vistoria, a verificação de como que os dados vazaram. Então, esse é um dos principais riscos, a meu ver. A gente tem que vazamento de dados acidentais. Muitas vezes, eu já vi isso em municípios, infelizmente, dando consultoria, por uma questão do dia a dia ali, Murilo, e pessoal. O servidor, ele acaba mandando uma planilha de trabalho, ele está ali na secretaria, numa pasta X do município, o servidor caiu, o e-mail da prefeitura não está funcionando, eu preciso trabalhar em casa. Ele manda uma planilha de trabalho, que é específica do setor onde que ele trabalha, portanto, tem dados sensíveis e pessoais ali, o e-mail pessoal dele. Aqui é um erro crasso, e às vezes a pessoa faz isso com dolo, ou seja, vontade de ter acesso posteriormente a esses dados sensíveis. Então, se você olhar, a gente tem vários riscos, mas o principal para mim é o político, tá? Então, eu estou te dando esses exemplos, Murilo e pessoal, para vocês terem uma ideia de como que esses dados hoje, uma vez tratados de forma inadequada, podem gerar prejuízos seríssimos e, obviamente, a responsabilização dos infratores, tá? E ao implementar a LGPD, quais as principais dificuldades dos órgãos públicos? Cara, isso aí tem várias. E, pessoal, eu vou ser sincero com vocês. Vamos pegar uma questão. Primeira coisa, qual é a maior dificuldade? Cultural. Cultural, como assim, Lucas? A galera não entende. O pessoal ainda não conhece. A gente está falando de uma lei de 2018, nós estamos em 2025, e se você for em muito município relativamente pequeno, 15, 20 mil pessoas, tem gente que não conhece nada da Lei Geral de Proteção de Dados. Nada. Não sabe, muitas vezes, uma questão tecnológica que está na lei, por exemplo, backup. O pessoal não sabe o que é um backup. Se falar, então, o que é gestão de dados, o pessoal falando, isso não é da minha área. Então, a maior dificuldade hoje que nós temos, o maior desafio dos órgãos públicos, a meu ver, é primeiro, que já é do iníciozinho, assim, você chegou, é a cultura. A cultura de mudar o posicionamento e entender a seriedade daquilo ali. O CPF não é só um CPF, o endereço não é só um endereço, o telefone não é só um telefone. Tudo aquilo ali é fácil de ser rastreável, você consegue ser localizado. Imagine você dentro de uma prefeitura e tem acesso a um dado sensível, por exemplo, o seu vizinho, você descobre ali, por algum motivo, você acaba tendo acesso a um dado sensível dele, que não deveria ter. Por exemplo, seu vizinho é idético. Ele é soro positivo. É uma informação estritamente sensível. Você que trabalha na prefeitura, se você não tem autorização formal para ter acesso a essa informação, muitas vezes, quando o município não tem uma cultura e não tem uma implementação da LGPD, essa informação vaza internamente como se fosse uma coisa assim normal. Aqui na Bahia, a gente teve um caso recentemente em Feira de Santana, justamente sobre essa questão. Repercutiu muito. Não sei se o senhor teve acesso. Já li essa reportagem, e isso, infelizmente, ainda é comum. E aí, você me perguntou quais são as maiores, você perguntou no plural. Então, a primeira que eu falei para vocês é a cultura, porque o pessoal, como eu disse, não conhece e muitas vezes não tem disposição de mudar, de entender a seriedade daquele ali. Mas o segundo maior obstáculo, a meu ver, a maior dificuldade é dinheiro. Financiamento, orçamento. Para quê? Gente, a lei é de 2018. Demorou 2 anos para a gente poder engolir essa lei, ou seja, entender o que está acontecendo. 2018 até 2020. 2020 até também 2025 tem gente que não sabe de nada. Porque tem muito município que não sabe nem como contratar um serviço de assessoria, consultoria para poder implementar a LGPD no município. E aí isso é interessante. Não é só questão de conhecimento, isso aqui não é só jurídico. A LGPD, Murilo, pessoal, ela exige N questões.
pessoal do TI, tecnologia de informação, software, hardware, precisa do jurídico e precisa de uma gestão. Todo mundo precisa receber um treinamento, entender conceitos legais, conceitos técnicos de tecnologia e informação. Essa equipe aqui, formada no mínimo por 3 áreas de especialidade, TI, advocacia, né, jurídico e gestão pública, precisam estar ali de braços dados, né, cada um no seu quadrado, né, todo mundo junto, dando uma assessoria. Então, assim, esse orçamento, esse investimento, isso ainda é complicado para municípios pequenos, mano. Nós estamos falando no Brasil, de um país continental, com mais de 5 mil municípios. Tem município que tem 10 mil habitantes, outros tem 2, 4 mil habitantes. Então, você imagina você pegar aquilo ali e implementar na prática e ter um custo. Então, assim, cultural, para mim, é o principal obstáculo. Segundo, questão financeira. Você já deu exemplos aí de medidas práticas que os órgãos podem adotar para essa segurança das informações. E é possível conciliar a transparência das informações que o setor público exige com a LGPD, a fazer atuar em harmonia, transparência e proteção de dados? Sim, na verdade você deve estar fazendo referência aí à lei de acesso à informação, né? Sim. Porque tem uma lei federal aqui, ou seja, na verdade, tecnicamente, até correto falar lei nacional, que é de aplicação nacional. Você tem a lei nacional, que é de acesso à informação, ou seja, todo mundo tem direito a ter uma informação que está ali no órgão, que está ali no poder público, e eu tenho a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí você fala, bem, uma coisa não bate com a outra. Bate, pô, lógico que bate. Essas leis foram criadas em momentos diferentes e elas foram criar, em especial a LGPD, ela foi criada para poder não contradizer e não bater de frente com a lei geral, a lei de acesso à informação. Quando a gente usa a lei de acesso à informação, a gente tem direito, portanto, com base nessa lei, a ter acesso à informação pública. Aquela que eu preciso conhecer. Por exemplo, quem foi o prefeito que venceu as eleições? Obviamente, eu estou dando um exemplo bem crasso para ficar claro. João da Silva. Eu preciso saber o CPF dele. Preciso saber se ele é casado, se é solteiro. Você sabe onde que ele mora? Não. Olha só, antigamente essa coisa era largada. O cara era eleito, você tinha acesso a essa informação com quantos mil votos, onde que os votos foram colhidos, em qual bairro e tal, tal, tal. Antigamente até o CPF, RG do prefeito muitas vezes era publicizado de uma forma assim, sem finalidade nenhuma. Com a LGPD isso não existe mais. Então, assim, eu tenho acesso à informação? Tenho. Onde que esse prefeito estava trabalhando durante a semana, tal, tal, tal. Qual é a agenda dele, assim como eu tenho acesso à agenda do presidente da República, eu sei onde que o Lula, por exemplo, está, se acessa o site, vai falar lá, a não ser quando é, obviamente, uma questão de segredo de Estado, mas não é. Eu tenho acesso àquilo ali, mas eu tenho acesso a dados pessoais das pessoas envolvidas nas reuniões com o presidente da República? CPF, RG, endereço, de onde que ele veio, de onde que ele sabe. Não, não tem. Então, uma coisa combina com a outra. Então, quando você tem necessidade de ter acesso a um dado público, gastos, quanto que a prefeitura gastou com veículos alugados. Eu posso fazer uma petição com base na lei de acesso à informação e eu vou ter lá o orçamento, olha, no mês tal, gastou tal. Eu preciso saber quem estava dirigindo o carro, sem ter uma finalidade específica? Não preciso. Mas a LGPD, por conta da LGPD, que ele já bloqueia, se eu conseguir provar judicialmente, no mesmo processo que eu tenho que saber quem estava dirigindo aquele carro, porque gastou X, eu vou comprovar a finalidade, a LGPD vai ser aplicada, vai ser interpretada, e aí vai ser decidido se aquele dado sensível ou aquele dado de pessoal vai ser exibido, fornecido a você ou não. Então dá, Murilo, dá tranquilamente, as pessoas não precisam ter essa dor de cabeça, tá? Então, só para poder fechar esse exemplo aqui, que acho que falar de exemplo é muito tranquilo e fácil de fazer as pessoas entenderem. Vou pegar um exemplo aqui, onde que a lei de acesso à informação e a LGPD se aplicam perfeitamente. Eu sou um município e estou publicando um relatório de atendimento de pacientes pelo SUS com AIDS. Positivos, que é um caso muito simples, muito comum. Eu preciso colocar no relatório onde que essas pessoas possivelmente moram, por exemplo, bairros. Obviamente, por uma questão absurda, eu não ia colocar no endereço, né? Mas imagina, no município tal eu tenho 25 pacientes soropositivos. Eu preciso falar quais são os bairros? Bairro tal, onde que essas pessoas se localizam, onde que estão divididos essas pessoas, onde que elas moram no município? Não, isso é um dado sensível. Eu não preciso falar isso. Até isso eu consigo fechar por conta da LGPD. Mas eu consigo ter acesso à informação por conta de política pública de quantos soropositivos aquele município tem. Por quê? Isso é importante para fins de
política pública de saúde. O SUS vai começar a vetorizar mais orçamento para aquele município, pacientes vão ser tratados de forma específica, então vou ter uma equipe médica já preparada de acordo com a quantidade de soropositivos e contatos do município. Então, você imagina, o município publica isso, lei de acesso à informação, publicou o relatório, publicou com dados anonimizados. Eu não coloco o nome de ninguém, não coloco o endereço de ninguém, coloco só o essencial para poder gerar uma informação clara para a população e para fins de política pública. Daí um exemplo simples. E agora, doutor Lucas, que já ficou claro o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou passar um recado para a nossa audiência. Se você está curtindo esse episódio do WM Podcast, lembre de seguir a WM nas redes sociais, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, para continuar acompanhando conteúdos nas áreas de gestão, saúde e tecnologia. E lembrando que você também pode ouvir o WM Podcast no Spotify, de onde e quando você quiser. E agora, retornando para a segunda parte dessa nossa entrevista, existem diferenças entre as normas da LGPD no setor privado e no setor público? Na verdade, a lei é a mesma, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas a questão são os fundamentos ali do ponto de vista de consentimento. Então, por exemplo, quando você chega pega de novo, a gente está falando aqui na área de saúde, sobretudo na área de atuação da WM. Você chega numa UPA e o médico te pergunta qual é a sua religião, tecnicamente, você pode até negar. Eu não quero falar. Só que o médico precisa te perguntar. Ele precisa saber se você quer dar ou não aquela informação. Então, ele precisa realmente perguntar e te falar a finalidade, mas te falar a finalidade explicando que é uma questão de política pública, e aí o restante, o consentimento ali do cidadão, ele não precisa ser tão assim, ele não precisa ser tão explícito, digamos assim. Porque o poder público precisa daquela informação para poder fomentar um banco de dados que gera políticas públicas. Agora, no setor privado, se eu sou uma clínica privada, oftalmológica, por exemplo, e eu estou ali atendendo o cliente, o paciente, e eu faço essa pergunta, eu tenho que fundamentar muito bem o porquê dessa pergunta. Se essa pergunta for respondida, eu sou católico, apostólico, romano, você tem que saber como que vai tratar muito bem aquele dado internamente na sua clínica privada, você tem que ter um termo consentido, escrito pelo seu paciente. Então, olha só a diferença. Para fins de dados sensíveis, dados pessoais, quando a iniciativa pública, o poder público, ela precisa desses dados, esse requisito de consentimento, ele é um pouco mais mitigado, digamos assim, ele é mais fácil de não ser tão expresso e não ser tão documentado. Na iniciativa privada, só perguntam alguma coisa desse tipo, dessa jaez, com esse tipo de dados sensíveis, eu preciso justificar bem, eu preciso coletar uma assinatura, ou seja, uma autorização expressa, um consentimento expresso daquele paciente, do porquê que ele está me dando e por que eu estou perguntando, ele está me dando aquela informação sensível, religião, cor, né, esse nível de escolaridade, enfim. Então, essa é a principal diferença entre o setor público e o setor privado, tá? Esse nível de formalidade para fim de consentimento de dar a informação sensível, tá? Acredito eu que quando um órgão público viola as normas da LGPD, ele está suscetível a penalidades. Quais são as principais? Tá. Isso é importante, porque quando a gente fala penalidade, a gente só pensa no dinheiro, né? Sim. Penalidade. Nossa, a Prefeitura de Vitória da Conquista, a Prefeitura de Belo Horizonte descumpriu a Lei Geral de Proteção de Dados. Multa. Não existe multa prevista para órgãos públicos, para iniciativa pública, por não cumprimento, ou seja, por descumprimento da LGPD. Existe sim, obviamente, uma advertência, medidas corretivas, você tem aí uma publicização de infração que pega muito mal para o Poder Executivo, por exemplo, né? Imagine você é um governante, você é o prefeito da cidade tal, e de repente a gestão sob seu comando tem vários vazamentos de dados pessoais. A Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que regulamenta, que fiscaliza a aplicação da LGPD no Brasil, ela vai ficar sabendo, ela vai até o município, ela vai aplicar aí essas penalidades que não são monetárias, mas são penalidades que trazem, sim, um gravame muito grande para aquele órgão municipal, estadual, federal, em especial, por exemplo, essa publicização de infração. Olha, o município não está com regras adequadas de LGPD, de governança, o prefeito tal, não está conseguindo dar conta disso. Então, isso é muito ruim, porque as pessoas acabam não tendo a confiança
naquele governante, seja ele estadual, municipal, federal. Nossa, eu estou aqui no município tal e eu não estou conseguindo ter segurança de que os meus dados que estão na prefeitura, que estão nos órgãos públicos municipais ou federais, estaduais, estão sendo bem tratados, guardados. Quando fala tratados, pessoal, quer dizer que eu tenho que saber guardar, receber esses dados de uma forma simples, justificada, e eu tenho que criar todo um processo de tratamento de dados, ou seja, para onde que esses dados vão, por que eles existem na minha base de dados, por que eles estão aqui, como que eu faço para descartá-los e comprovar a descartação deles. Eu preciso ter isso. Isso é tratamento de dados. Então, a partir do momento que um órgão, o poder público não cumpre isso, a penalidade vem, mas dessa forma. E tem uma outra questão, isso aqui é importante, que eu quase ia esquecendo de falar. Suponhando que você é um servidor público e você vaza documentos, vaza dados sensíveis e você é descoberto. Você, obviamente, pode ser exonerado, você, obviamente, pode ser incurso na lei de improbidade administrativa, e aí você tem uma situação muito complicada. Você tem a possibilidade de ser responsabilizado civilmente, caso o vazamento de dados tenha gerado danos a terceiros, aqueles titulares daqueles dados. Então, sim, eu tenho aí essas questões todas, essas penalidades, mas que não são financeiras, são mais do ponto de vista regulatório, tá? E a gente já citou aqui alguns exemplos negativos nessa proteção de dados, mas o senhor poderia citar um exemplo positivo no uso, na aplicação da LGPD? Imagina o seguinte, olha um exemplo que é muito legal. Antigamente, antes de 2018, você tinha aí os contratos de licitação publicados na internet, porque são publicados no Diário Oficial, né? E aí estava lá, Prefeitura do município XPTO, contratado, empresa XPTO, limitada, aí tinha lá todos os dados, neste ato representado pelo seu sócio, representante legal, aí bota o nome do cara todo, João da Silva, CPF, RG, e-mail, endereço do cara, se o cara é casado, se o cara é solteiro, se o cara é médico, engenheiro, enfim, tudo. Estava lá e você tinha acesso a esse contrato na internet, publicado com todas essas informações. Com a LGPD, muitos municípios caíram a ficha, porque estudaram a lei, muitos, quer dizer, não todos e nem a maioria, são muitos dos mais de 5 mil, eles começaram a publicar, sim, os contratos de licitação, mas com dados anonimizados. O que é isso, Murilo? Publica o que está essencial no contrato. O que o cidadão precisa ter acesso naquele contrato de licitação, porque o dinheiro está saindo do bolso do cidadão. A empresa contratada, mas quando chega no nome do sócio representante legal, por exemplo, da empresa, não coloca o CPF, não coloca o RG, não coloca o endereço, vai estar lá uma tarja preta de todo tamanho. Você vai perceber isso, que hoje isso existe. Isso é uma ótima prática. Ou seja, você, como município, como governo, como Estado, como União, você publica os atos da publicidade, aos atos, porque é um dever da administração pública, mas você torna anônimos os dados sensíveis, de identificação, os dados comuns. Então, isso é uma ótima prática. Uma outra prática interessante é o gov.br, pessoal. Olha que sensacional. A gente ainda tem que melhorar muito. Mas o portal do gov.br, espetacular. Você tem tudo lá dentro de uma forma conjugada, de forma unificada, você tem acesso a vários tipos de serviço lá, e você acessa todos esses dados por certificação digital. Você tem uma segurança muito grande de que aqueles dados estão lá, estão guardados e tem todo um nível de responsabilidade. Então, tá aí, 2 exemplos. A publicização de dados importantes para a comunidade, para a sociedade, mas com a anonimização de dados sensíveis e dados pessoais, e o gov.br, são 2 exemplos que eu acho que vale a pena aqui a gente comentar. Muito bem, e agora a gente quer que o senhor, com sua experiência, dê dicas para os gestores públicos que estão começando a implementar a LGPD. Como fazer isso de uma forma eficaz? Tá, primeiro, não ficar desesperado. O meu município, que a gente não sabe nem para que lado toca o vento da LGPD. Calma, respira, não complica as coisas. Faça as coisas agora, que você não complicou, de forma gradual. O que é gradual? Primeiro, eu tenho uma equipe que sabe alguma coisa de LGPD? Não. Eu tenho softwares e hardwares adequados para guardar documentos digitais, dados? Não sei. O que está acontecendo no município? Ou seja, o que você está fazendo? Diagnóstico. Primeira coisa é diagnosticar. Tem uma lei. Essa lei você tem que cumprir. Você é um agente público.
Essa lei é de aplicação obrigatória e, obviamente, e você precisa respeitá-la, todo cidadão, da iniciativa privada, pública, enfim. Então, você tem que ficar ciente disso. Você fala, peraí, qual é o diagnóstico que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho computadores adequados, eu tenho software, eu tenho programas adequados, eu tenho pessoal treinado? Não, então diagnostiquei, eu estou numa situação bem ruim. No segundo ponto, se agora que eu estou vendo que eu não sei nada de LGPD, que o município não dá, vou criar um plano de ação. Por onde que eu começo? Quais são os dados mais sensíveis que eu tenho? Você imagina, Murilo e pessoal, o governo é o ente, ou seja, né, digamos assim, um ente que mais tem dados sensíveis. Sabe tudo sobre nós, obviamente. Quando você paga de imposto, quando você ganha, enfim, tudo. Você precisa ter isso em todas as esferas. Então, se você não tem, municipal, estadual, tem que ter um plano de ação de implementação. Quais são os dados mais sensíveis que eu tenho aqui? Por exemplo, no município, saúde. Eu vou começar a trabalhar pela saúde, depois educação, infraestrutura, habitação, enfim. Cria um plano de ação mapeado, e esse plano de ação não é criado pelo prefeito, digamos assim. Ele não dá para criar, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. E essa equipe multidisciplinar é, de fato, jurídico, TI, pessoas envolvidas diretamente na gestão. Então, você vai montar um comitê, por exemplo. Então, você diagnosticou, viu qual é o problema que você tem, faz um plano de ação. Nesse plano de ação, você cria um comitê para tocar esse plano de ação, ou seja, onde que eu vou implementar. Depois, agora que você começou a ter uma noção de onde que você vai começar, você chama todo mundo, vem cá, servidores, vamos fazer um treinamento, vamos capacitar vocês. Olha, existe LGPD, olha, existe isso aqui. Gente, precisa ter um controlador, que é o tal do DPO, de dados. Pronto, você vai começando a circular a informação e todo mundo vai começar a contextualizar. Aí você vai indicar um DPO e você vai, obviamente, criar processos. E vai ter todo um processo que eu digo é início, meio e fim. Recebi o CPF, o RG, tratei, guardei aqui. Quando eu precisar descartar, eu vou fazer isso. Se tiver um ataque de hacker no sistema municipal, a gente tem esses meios de defesa, se dados vazados. Então, você tem que ter tudo isso aqui. E aí você fala, Lucas, então tá, então criou o plano de ação, implementou, acabou? Não. Isso aqui é para sempre. Enquanto a lei continuar vigorando, Bolívia, pessoal, isso aqui é uma política pública agora. Isso aqui é algo que é um compliance, uma governança do ponto de vista de dados permanente. Isso vai virar, então, com o tempo, vencida aquela cultura lá em cima que eu disse para vocês no início, vencida aquela cultura de resistência com o novo, você começa a ter uma cultura agora de tratamento de dados. Então, a primeira coisa, né? Não desespere. Segundo, levante da cadeira e procure ajuda. E agora, Lucas, já terminando aqui a nossa entrevista, você já explicou que a LGPD é uma lei recente, e hoje em dia a sociedade está cada vez mais digitalizada, inclusive a saúde é uma área que tem se digitalizado muito, a WM é referência nisso. E quais tendências você vê para o futuro da segurança das informações no setor público? Tá, ó, isso aí vai ser um exercício de futurologia, né? O que eu vou falar aqui é um achismo meu, não dá para saber, assim, mas do que a gente está percebendo aí no mercado, primeira coisa, inteligência artificial. A gente vai ter inteligência artificial para o tratamento de dados. Isso vai nos ajudar muito, vai economizar muito tempo, mão de obra, inclusive, vai tornar mais barato a implementação dos processos de LGPD. Então, a inteligência artificial e as que foram criadas a nível Brasil já estão, obviamente, totalmente atreladas a questões e princípios da LGPD. Então, assim, isso para mim é tranquilo, de pensar que só vai ser mais sofisticado ainda, vai ser maximizado aqui para frente. Então, a tendência futura disso ainda se tornar ainda mais claro, a aplicação da inteligência artificial da LGPD. Governança corporativa de dados. O que é governança? É a cultura mesmo. É saber que eu tenho que me comportar de forma que os dados que eu tenho são pessoais, são sensíveis, eu preciso realmente, ou sensíveis, eu preciso saber o que eu faço com eles, ter um respeito e gerar uma confiança naquele que me entregou o dado, que me confiança de que eu vou tratá-lo de forma adequada. Então, assim, essa mudança de cultura, inteligência artificial e essa pegada de investimento tecnológico. Que é o seguinte, Murilo e pessoal, a LGPD é uma lei, acima de tudo, quando ela foi criada lá na base dela, ela é uma lei ética. Por que é ética? Porque ela visa gerar confiança nas pessoas, melhorar o nível de confiança, melhorar as atitudes das pessoas e, portanto, gerar confiança naqueles que são os titulares de dados, de informações.
Depois que você criou essa lei, que é do ponto de vista ético, você tem aqui dentro, daqui depois, um nível de norma, dentro da própria lei LGPD, tecnológica, é uma lei digital, pô. É uma lei de nível tecnológico. Ela necessita, sim, de auxílio técnico da área de TI e de informação. E, obviamente, por ser uma lei, por questões jurídicas, você precisa da questão jurídica. Então, esse nível de investimento, de compliance, de governança, para fins de LGPD, é uma tendência que só tende a ser maximizada, e a gente já está vendo isso muito claramente, com mercados sendo formados em torno da LGPD. Então, eu acho que é mais ou menos nesse ponto aí, tá? E, para finalizar, o Estado como um todo, União, Estados e município, vão passar a ter o tratamento de dados como política pública de Estado. Ou seja, algo normal, básico. Política pública de Estado, assim como você tem política de saúde, política educacional, política pública, tratamento de dados. Vai ser algo comezinho, normal, em qualquer gestão. Isso aqui é o que eu penso daqui para frente. Perfeito. E agora a gente já está encerrando essa nossa entrevista. A gente agradece esse grande jurista, que é o Dr. Lucas Prado, pela participação. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui hoje. Pessoal, eu que agradeço, Murilo. Assim, esse grande jurista, quem sou eu? Mas eu fico feliz em poder estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Espero que vocês possam, esse público aqui, ou um público que não é da área jurídica, para quem realmente quer se aprofundar, tem N questões, N cursos bacanas demais aí na internet, e até fornecido pela própria OAB, para fins de aprofundamento na LGPD. Então, agradeço a WM, agradeço a todo mundo, muito obrigado, e fiquem atentos aí ao nosso canal, podcast da WM. Obrigado, Dr. Lucas. E obrigado também a você que acompanhou esse episódio. Para não perder os outros episódios do WM Podcast, se inscreva em nosso canal no YouTube, curta, compartilhe esse episódio com um amigo. Muito obrigado por estar presente aqui nesse episódio do WM Podcast. Um abraço e até o nosso próximo encontro.